Ô meu amigo, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 23 anos rodando o Brasil de ponta a ponta, é que a estrada guarda segredos que a gente nunca vai entender completamente. Não importa quantos quilômetros você rode, sempre vai ter algo que escapa da nossa compreensão, sabe? Meu nome é importante não, sou só mais um caminhoneiro na multidão, mas já vi coisa que ia fazer você questionar tudo que acredita. E olha, eu não sou homem de inventar história não. Sempre fui pé no chão, daqueles que acredita no que vê. Mas justamente por isso que o que eu vou contar aqui pesa tanto. Comecei a rodar com meu pai quando tinha 16 anos. Ele tinha um Scania 111 azul, uma máquina linda. Foi naquele caminhão que aprendi a respeitar a estrada. E quando digo respeitar, não é só respeitar as leis de trânsito não, meu amigo. É respeitar o que a estrada representa. Ela é viva, ela cobra, ela ensina e, às vezes, ela mostra coisas. Hoje vou compartilhar com vocês 5 histórias que marcaram minha vida e a vida de companheiros de estrada. Histórias que a gente conta no pátio dos postos, de madrugada, quando o café tá quente e o silêncio pesa. São casos que aconteceram de verdade, com gente de carne e osso igual eu e você. Então aperta o cinto, desliga o celular um pouco e vem comigo. Porque a estrada não perdoa, meu irmão, e ela tem muito para contar. Relato 1. Nunca esqueço a noite em que paguei um pedágio que não existe há 20 anos. Olha, isso aconteceu comigo pessoalmente, viu? Não é história de terceiro nem daquelas lendas que todo mundo conta. Foi há uns 5 anos, mas lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Na época eu estava rodando sozinho, que é uma coisa que sempre evitei depois disso, te garanto. Eu já conhecia a Regis Bittencourt de cabo a rabo. Quantas vezes subi e desci aquela BR-116 entre São Paulo e Curitiba? Perdi a conta. Cada buraco, cada curva, cada posto, eu sabia de cor. Por isso que o que aconteceu me pegou tão de surpresa. Era uma quinta-feira, final de setembro. Lembro que era setembro porque estava naquela época do ano em que o clima muda rápido. De tarde está um calor danado, de noite já vem aquele frio úmido que penetra até os ossos. Eu estava descendo para Curitiba com uma carga de peças automotivas, coisa leve, umas 12 toneladas só. Tinha saído de São Paulo por volta das 5 da tarde, depois daquele trânsito infernal da Marginal. O caminhão era meu Volvo FH 440, vermelho, 2018. Máquina boa nunca me deixou na mão. Tanque cheio, pneus novos, tudo em ordem. Tinha jantado ali na altura de Registro mesmo, naquele restaurante que o pessoal conhece. Parei só para esticar as pernas e tomar um café. Quando peguei a estrada de novo, já eram umas 9h30 da noite. Céu limpo, mas sem lua. Daquelas noites escuras que parecem que o mundo acaba 2 metros depois dos seus faróis. A estrada estava vazia, só eu e um ou outro carro de vez em quando. Eu vinha tranquilo, ouvindo minha rádio Transamérica, quando comecei a perceber que o sinal começou a ficar fraco. Chiado aqui, chiado ali. Mudei de estação, mas todas começaram a chiar também. Achei estranho, porque ali a cobertura sempre foi boa. Tentei pegar meu celular para colocar uma música no Spotify, mas não tinha sinal nenhum, nem uma barrinha. Que diabo, pensei, mas continuei rodando. A gente não para o caminhão por qualquer coisa, né? Custo tá alto, prazo é prazo. Foi aí que percebi um outro detalhe. Não estava passando mais carro nenhum, nada, nem no sentido contrário. E olha, a Regis Bittencourt sempre tem movimento, qualquer hora do dia ou da noite. Sempre tem alguém rodando. Mas ali, naquele trecho, era só eu, o asfalto e a escuridão. Uns 15 minutos depois, comecei a sentir aquele frio diferente. Não era o frio normal da serra, sabe? Era um frio que parecia vir de dentro do próprio caminhão. Até botei o aquecedor, mas não adiantou nada. E aí eu percebi uma coisa. A temperatura no painel estava normal, mas o ar que entrava pelas frestas era gelado de um jeito anormal. Reduzia a velocidade instintivamente. Qualquer caminhoneiro com experiência sabe quando algo não está certo.
É o sexto sentido que a gente desenvolve depois de anos na estrada. Foi quando vi a placa, pedágio 2 km. Estranhei na hora porque eu sabia que o próximo pedágio só vinha depois de registro, já tinha passado por ele. Não tinha pedágio naquele trecho. Pensei que tinha me distraído, perdido a noção da distância. Mas não, eu conhecia demais aquela estrada. Mesmo assim, lá estava a placa, clara, iluminada pelo farol do caminhão. E mais à frente outra placa. Pedágio 1 km, reduza a velocidade. O friozinho na espinha começou ali. Aquele tipo de arrepio que a gente sente quando algo está muito errado. Aí eu vi as luzes do pedágio, aquelas cabines acesas, a cancela amarela e preta, tudo certinho. Tinha até uma fila de uns 3 carros na minha frente, coisa que não fazia sentido porque, segundos atrás, a estrada estava vazia. Encostei devagar, seguindo o fluxo. Os carros da frente foram passando um a um pela cabine. Quando chegou minha vez, parei embaixo da cobertura. O atendente era um homem de uns 50 anos, boné azul, uniforme padronizado. Mas o rosto dele, meu amigo, não tinha expressão. Era como se fosse uma máscara. Boa noite, R$17,50, ele disse com uma voz meio abafada. Eu fiquei olhando para ele, ainda processando tudo. Peguei uma nota de 20 na carteira e entreguei. Ele me devolveu o troco e um recibo amarelado, daqueles antigos que não se usa mais. Boa viagem, ele falou sem me olhar nos olhos. A cancela subiu, passei. E quando olhei pelo retrovisor, meu sangue congelou. Não tinha nada ali, nenhuma luz, nenhuma cabine, nenhum pedágio, só a estrada escura e vazia. Pisei no freio tão forte que a carga chacoalhou toda. Parei o caminhão no acostamento, coração disparado, mão tremendo. Acendi a luz interna da cabine e olhei para o recibo que estava na minha mão. O papel estava amarelado de velho. A data impressa, 14 de setembro de 2003, mais de 20 anos atrás. E embaixo, carimbado. Pedágio KM 487, desativado em 2005. Guardei aquele recibo. Tá até hoje comigo na gaveta do caminhão dentro de um plástico. Mostrei para minha mulher quando cheguei em casa, mostrei para os colegas, todo mundo ficou sem palavras. O papel é real, a impressão é real. Aquilo aconteceu. Tenho esse recibo como prova de que algo inexplicável aconteceu naquela noite. Às vezes pego ele só para olhar, para confirmar que não foi um sonho, não foi cansaço, foi real. Quando cheguei em Curitiba no dia seguinte, ainda meio abalado, parei num posto para tomar café. Conheci um caminhoneiro velho de guerra, o Toninho, que rodava aquela linha há mais de 30 anos. Contei para ele o que tinha acontecido, meio receoso de ele achar que eu estava maluco. Mas quando mostrei o recibo, ele ficou pálido. Meu filho, ele disse, esse pedágio aí foi desativado em 2005, depois de um acidente grave. Um funcionário morreu numa colisão na cabine. Dizem que ele continua lá, cobrando até hoje. Você é o terceiro caminhoneiro que eu conheço que passou por isso. Ele me contou que tem um memorial pequeno no lugar onde ficava o pedágio, mas que ninguém para lá de noite. Os moradores da região sabem, mas não falam muito sobre isso. Olha, depois daquele dia, eu nunca mais olhei para a estrada do mesmo jeito. A gente acha que conhece tudo, que domina a rota. Mas a verdade é que tem coisas acontecendo que vão além do nosso entendimento. Não é sobre ter medo, é sobre ter respeito. Eu continuo rodando, porque é isso que eu sei fazer. É isso que coloca comida na mesa. Mas aprendi a prestar mais atenção nos sinais, a respeitar o silêncio da estrada, a não duvidar quando algo parece estranho. Aquele recibo me lembra toda vez. A estrada não pertence só aos vivos. Ela guarda memórias, guarda almas, guarda histórias. E às vezes, só às vezes, ela deixa a gente ver um pouquinho desse outro lado. Gancho final. Vai entender, né? A gente passa a vida inteira achando que sabe tudo, mas bastam alguns minutos para perceber que não sabemos nada. Bom, essa foi a primeira história, mas segura aí que ainda tenho mais 4 para contar. E cada uma vai te fazer questionar o que é real
E o que é imaginação? Porque na estrada, meu amigo, essa linha é bem mais fina do que a gente imagina. Outra história que me marcou profundamente foi a do Zé Carlinhos, um parceiro de estrada que conheci há uns 10 anos. O Zé não era de inventar história. Sempre foi sério, trabalhador, pai de família. O que aconteceu com ele numa noite na Transamazônica mudou ele para sempre. E quando você ouvir o que foi, vai entender o porquê. Hook inicial. Tem alguém sentado no meu banco do carona que não entrou pela porta. Autoridade do narrador. Essa história é do Zé Carlinhos, como eu falei. Conheci ele num posto em Marabá, no Pará. A gente se esbarrava sempre naquela rota do norte, ficamos amigos. Ele rodava com um Mercedes-Benz Axor, branco com detalhes azuis, caminhão dele mesmo, quitado com muito suor. O Zé me contou isso numa noite que a gente estava parado, esperando a chuva passar. Ele estava diferente, mais calado, olhar distante. Quando começou a contar, eu percebi que aquilo tinha marcado ele fundo. Era início de junho, época de chuva forte no norte. O Zé estava voltando de Santarém para Marabá, carregado de madeira certificada, umas 25 toneladas. A BR-230, a Transamazônica, é uma das estradas mais desertas e desafiadoras do país. Asfalto precário, trechos de terra, pouca iluminação, quase nenhuma estrutura. Ele tinha saído de manhã cedo, mas as chuvas atrasaram tudo. O chão estava uma lama só, tinha hora que a roda patinava. Quando anoiteceu, ele estava ainda longe de Marabá, naquele trecho entre Rurópolis e Itaituba. Região isolada, mata fechada dos dois lados, apenas a estrada cortando a floresta. Era por volta das 8 da noite. Chuva fina, aquela garoa persistente que embaça tudo. O para-brisa limpava, mas a visibilidade era ruim. Temperatura amena, mas o clima era pesado, sabe? Aquela umidade que gruda na pele. O Zé vinha concentrado, focado na estrada, quando percebeu uma coisa estranha. Tinha um vulto parado na beira da estrada. Parado, imóvel, no meio do nada. Ele reduziu a velocidade instintivamente, piscou o farol alto para ver melhor. Era uma mulher. Vestido claro, longo, cabelo escuro e molhado. Ela não acenou, não fez gesto nenhum. Só estava ali, parada, olhando para a estrada. O primeiro pensamento do Zé foi: que diabos uma mulher está fazendo sozinha aqui nessa hora? Não tinha casa por perto, não tinha carro quebrado, nada. Só a mata e a estrada. Ele ficou na dúvida se parava ou não. É perigoso parar no meio da Transamazônica. Tem assalto, tem cilada. Mas, ao mesmo tempo, deixar uma mulher sozinha naquele ermo. Ele passou. Olhou pelo retrovisor e viu ela ainda parada lá, imóvel. Uns 5 quilômetros depois, o Zé começou a se sentir mal por ter deixado a mulher. E se ela está precisando de ajuda de verdade? E se aconteceu alguma coisa? Foi quando ele sentiu um frio súbito dentro da cabine. Não um frio de ar-condicionado. Um frio diferente, que vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Ele olhou para o painel, temperatura normal, tudo funcionando, e aí veio o cheiro. Um cheiro de terra molhada, de mato, de rio, forte, como se a floresta tivesse entrado no caminhão. Que negócio estranho, ele pensou. Abriu um pouco o vidro, achando que era o ar que estava ruim, mas o cheiro continuou. Foi aí que ele ouviu um suspiro, baixinho, vindo do lado direito. Ele virou a cabeça lentamente e ela estava lá, sentada no banco do carona. A mesma mulher. Vestido claro e encharcado, cabelo pingando água no estofado. Ela olhava para frente, para a estrada, sem piscar. O Zé quase perdeu o controle do caminhão. Gritou, pisou no freio. O caminhão derrapou na pista molhada. Conseguiu controlar no último segundo e parou no acostamento. Como você entrou? Ele gaguejou, mão no peito, coração disparado. A mulher virou o rosto devagar para ele. Os olhos eram fundos, escuros. Ela não piscava. Você vai me levar para casa, ela disse. A voz era um sussurro abafado, como se viesse de longe. Como você entrou no meu caminhão?
O Zé quase gritou de novo, tentando entender. Preciso ir para casa, ela repetiu. Por favor. O Zé, mesmo apavorado, tentou manter a calma. Tá bom, tá bom. Onde é a sua casa? Continue reto. Eu aviso quando chegar. Ele voltou a dirigir, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. A mulher continuava olhando para frente, imóvel. A água do vestido escorria e formava uma poça no tapete do caminhão. Uma poça que não parava de crescer, mesmo sem ela se mexer. Rodaram uns 20 minutos em silêncio. O Zé não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Pensou em parar e sair correndo, mas algo o mantinha ali, dirigindo. Ali! Ela apontou para uma estradinha de terra que entrava na mata. Entre ali. Mas não tem nada aí, o Zé disse. Entre. Ele entrou. A estradinha era estreita, mal cabia o caminhão. Galhos raspavam nas laterais. Rodaram uns 300 metros até que chegaram num pequeno clareado. Tinha uma casinha simples, de madeira, luz acesa na janela. Obrigada, a mulher disse. E antes que o Zé pudesse responder, ela sumiu. Simplesmente desapareceu do banco. Não abriu a porta, não saiu, sumiu. O Zé ficou paralisado por alguns segundos. Olhou para o banco do carona e viu. A poça de água ainda estava lá, água real, molhando o estofado, escorrendo para o tapete. E tinha mais, um pequeno terço de madeira, daqueles simples, feitos à mão, estava no banco. Ele pegou o terço com a mão tremendo. Era velho, as contas gastas pelo tempo. Estava molhado também. Tremendo, o Zé desceu do caminhão e foi até a casinha. Bateu na porta. Um homem idoso abriu, uns 70 anos, rosto cansado. Boa noite, senhor. Eu trouxe uma mulher até aqui. Ela pediu para eu trazer e... O velho ficou pálido. Uma mulher? Sim, vestido claro, cabelo escuro. Ela entrou no meu caminhão lá na estrada e pediu para eu trazer ela aqui. O velho fechou os olhos e fez o sinal da cruz. Era minha filha, Luciana. Ela morreu há 3 anos. Afogou no rio, tentando atravessar para ir para a cidade. Acharam o corpo dela usando o vestido branco que ela gostava. O Zé ficou sem palavras. Ela sempre aparece pedindo carona para voltar para casa. O velho continuou, lágrimas nos olhos. Já aconteceu com outros. Ela não consegue descansar. O Zé mostrou o terço. Isso caiu no meu caminhão. O velho pegou o terço e começou a chorar. Era dela. Foi enterrada com esse terço. Reflexão, fechamento emocional. O Zé voltou para o caminhão desnorteado. Rodou o resto da noite no automático, sem conseguir processar direito o que tinha acontecido. Ele me disse que até hoje, quando passa por aquele trecho, sente um aperto no peito. Não é medo, é uma tristeza profunda. A gente nunca sabe que tipo de dor existe no mundo, ele me disse. Aquela mulher só queria voltar para casa, só queria encontrar o pai dela, e ficou presa entre este mundo e o outro. Essa história me ensinou que a estrada carrega muito mais do que mercadorias. Ela carrega histórias, carrega dor, carrega almas que ainda não encontraram paz. E às vezes, por razões que a gente não entende, ela escolhe mostrar isso pra gente. O Zé nunca mais foi o mesmo depois daquilo, mas também nunca mais deixou de acender uma vela toda sexta-feira, pedindo paz para Luciana e para todos que perderam a vida na estrada. Vai entender, né? 2 histórias já, e eu sei que você deve estar se perguntando, isso é real mesmo? Meu amigo, eu não tô aqui para convencer ninguém. Só tô contando o que vi, o que vivi e o que outros companheiros de estrada me contaram. Acredita quem quer, mas uma coisa eu garanto. Quem roda muito tempo na estrada sabe que ela é cheia de mistérios. A próxima história envolve algo que assusta até o caminhoneiro mais durão. Um caminhão que aparece e desaparece, guiado por alguém que já não está entre nós. Essa história me dá calafrios até hoje. Relato 3. Tem um caminhão vermelho que roda a BR-101 há mais de 15 anos, mesmo depois do motorista ter morrido. Essa história é conhecida entre os caminhoneiros que rodam o Sul, especialmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não é lenda urbana, não.
Tem gente demais que já viu. Eu mesmo vi uma vez, e foi o suficiente para nunca mais duvidar. Eu estava rodando em comboio com outros 2 caminhoneiros, o Marcão e o Davi. A gente fazia isso sempre que dava, porque é mais seguro e menos solitário. 3 caminhões, mesma rota, mesmo destino. Companhia boa na estrada faz toda a diferença. Era final de março, outono já entrando. Tempo instável, aquele clima de transição. A gente estava descendo de Florianópolis para Porto Alegre, todos carregados com materiais de construção. Carga pesada, uns 30 toneladas cada. Saímos de tarde, por volta das 4, depois de descarregar em Santa Catarina. O plano era chegar em Porto Alegre de madrugada, descansar e descarregar de manhã cedo. Rota conhecida, a BR-101 é boa, bem sinalizada, sempre tem movimento. Eu ia no primeiro caminhão, o Marcão no meio, o Davi fechando o comboio. A gente se comunicava pelo rádio PX, aquela conversa boa de estrada, piada, música, essas coisas. Tipo uma família móvel, sabe? Por volta das 9 da noite, a gente passou por Araranguá. Temperatura já estava caindo, uns 15 graus. Céu limpo, mas sem estrelas por causa da luminosidade da cidade. Posto cheio, movimento normal. A gente já estava há uns 40 minutos rodando depois de Araranguá, quando o Davi chamou no rádio. Ô, pessoal, tem um caminhão vermelho vindo rápido atrás de mim. Olhei pelo retrovisor, mas só via as luzes do Marcão e do Davi. Deixa ele passar, Davi. É que ele tá vindo muito rápido, mano. E tá com os faróis muito fortes. Tô até ofuscado aqui. O Marcão entrou na conversa. Aqui eu não tô vendo nada, não. Coisa de 2 minutos depois, o Davi falou de novo, voz mais tensa. Cara, esse caminhão tá colado em mim. Tá a menos de 5 metros. Não consigo ver nada pelo retrovisor. Só luz. Acelera um pouco, deixa espaço para ele passar, eu disse. Já acelerei, ele acelera junto, tá me seguindo. Isso já estava estranho. Caminhoneiro que presta não cola em outro caminhão assim. É perigoso, é falta de respeito. Escalada de estranhezas. Davi, anota a placa desse filho da mãe que depois a gente denuncia. O Marcão falou já irritado. Não consigo ver a placa. Tá tudo embaçado. Vou reduzir. Deixa ele passar. O Davi reduziu. A gente também reduziu para manter a formação. Ficamos esperando o caminhão vermelho ultrapassar, mas ele não ultrapassou. Ele reduziu junto. Continuou colado no Davi. Que porra é essa? O Davi estava ficando nervoso. O cara reduziu também, tá me seguindo. Aí o Marcão falou, pera, agora eu tô vendo ele. Que caminhão vermelho velho, parece um Scania 111. Um 111? Aquilo já era caminhão antigo de décadas atrás. Não era comum ver um na estrada, menos ainda andando naquela velocidade. Eu vou parar no acostamento, o Davi decidiu. Deixa esse doido passar. Ele encostou. A gente encostou junto, e o caminhão vermelho passou reto, acelerou e passou por todos nós. Passou pelo Davi, pelo Marcão, por mim. Quando ele passou do meu lado, eu vi. Era mesmo um Scania 111 vermelho, cabine antiga, muito bem conservado. Mas a coisa mais estranha, eu não consegui ver quem estava dirigindo. A cabine estava escura, mas não era escuridão normal. Era como se tivesse uma sombra densa dentro. O caminhão acelerou e desapareceu na estrada à frente em questão de segundos. Velocidade impossível para um caminhão carregado. Ficamos os 3 parados no acostamento, em silêncio no rádio por uns instantes. Até que o Marcão falou, voz baixa, vocês viram o motorista? Não, eu respondi. Nem eu, o Davi disse. E vocês viram a traseira do caminhão quando ele passou? Vi, eu disse. Não tinha placa. Não é que não tinha placa, o Marcão corrigiu. É que onde deveria ter a placa, estava escrito algo. Escrito o quê? Perguntei. Até breve, companheiros. Um frio percorreu minha espinha. A gente voltou para a estrada, mas o clima tinha mudado. Ninguém estava mais falando besteira no rádio. Só silêncio e concentração. Uns 20 minutos depois, passamos por um pequeno memorial na beira da estrada. Cruzes, flores, fotos. É comum na estrada.
marcando onde alguém morreu. Mas esse tinha uma coisa diferente. A foto de um caminhão vermelho idêntico ao que tinha passado por nós. E ao lado, a foto de um caminhoneiro sorridente. O Marcão viu também. Para aí. A gente encostou de novo, agora na altura do memorial. Descemos e fomos olhar. A placa dizia: em memória de Alcides Ferreira, falecido em 15 de março de 2008, neste local. Caminhoneiro dedicado, pai amoroso, amigo leal. 2008, 17 anos atrás. Tinha uma caixinha na base do memorial, dessas que o pessoal deixa para colocar mensagens. O Davi abriu. Dentro, além de bilhetes e flores secas, tinha um chaveiro antigo de caminhão, um Scania 111 em miniatura, vermelho, e tinha uma etiqueta colada nele, meio desbotada. Alcides Ferreira, CB Lobo Solitário. O Davi segurou o chaveiro na mão, sem palavras. A gente olhou um para o outro. Naquele momento, os três sabíamos. Aquele caminhão que passou por nós não era deste mundo. No dia seguinte, quando a gente parou para descarregar em Porto Alegre, contamos a história para os caras do depósito. Um dos funcionários, seu Natalino, que trabalhava ali há décadas, confirmou. Alcides Ferreira. Conheço a história. Ele morreu num acidente naquela estrada, voltando para casa. Estava muito cansado, pegou no sono e bateu no guarda-rail. Morreu na hora. O caminhão ficou destruído. Mas tem gente que vê ele até hoje? Perguntei. Tem. Não é todo dia, mas uns 3, 4 caminhoneiros por ano relatam a mesma coisa. Caminhão vermelho velho, sem motorista visível, que aparece e desaparece. Sempre no mesmo trecho. Por que ele ainda está ali? O Marcão perguntou. Seu Natalino deu de ombros. Dizem que ele amava tanto a estrada que não consegue deixar ela. Continua rodando, continua fazendo o que sempre fez. Alguns acham que ele está protegendo os caminhoneiros, guiando os que estão cansados para parar e descansar. Outros acham que ele só não sabe que morreu. Reflexão, fechamento emocional. Depois daquele dia, eu passei a entender melhor o que significa ser caminhoneiro. Não é só um trabalho, é um estilo de vida. É uma dedicação tão grande que, para alguns, nem a morte consegue separar eles da estrada. O Alcides amava aquilo que fazia. E, de alguma forma, continua fazendo. Não sei se ele protege a gente ou se apenas não consegue descansar. Mas sei que sempre que passo por aquele trecho, faço uma oração por ele. Rezo para que ele encontre paz. E agradeço por ele, de alguma forma, ainda estar por ali, lembrando a gente de ter cuidado, de respeitar a estrada. Gancho final. A estrada é assim, meu amigo. Ela não deixa a gente ir embora tão fácil. E para quem ama de verdade, ela se torna eterna. Vai entender, né? 3 histórias já, e eu sei que você deve estar aí pensando, será que isso tudo é verdade mesmo? Olha, eu entendo a dúvida. Antes de viver essas coisas, eu também duvidaria. Mas a estrada tem um jeito de mostrar pra gente que o mundo é muito maior e mais misterioso do que a gente imagina. A próxima história é talvez a mais perturbadora de todas. Envolve um objeto que nenhum caminhoneiro deveria pegar. Uma caixa que apareceu do nada e trouxe consequências terríveis. Essa história é do Robson, um cara que eu conheci há uns 8 anos e que depois do que aconteceu com ele, nunca mais foi o mesmo. Relato 4. Tem coisas na estrada que você não deve pegar, mesmo que pareçam inofensivas. O Robson aprendeu isso da pior maneira possível. Conheci o Robson num posto em Goiás, na BR-153. A gente se cruzava de vez em quando porque ambos rodávamos bastante o centro-oeste. Ele era daqueles caras práticos, zero superstição, zero crença em coisa sobrenatural. Ria quando alguém contava história de assombração. Isso é coisa de gente com sono, ele dizia. Mas depois do que aconteceu com ele numa viagem entre Goiânia e Brasília, o Robson mudou completamente. Virou outra pessoa, mais calado, mais sério, sempre com um terço no pescoço. E quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele demorou semanas para contar. Quando finalmente contou,
Eu entendi o porquê. Era meados de agosto, época de seca no centro-oeste. Céu azul durante o dia, temperatura alta, aquele calor seco que racha a terra. O Robson estava subindo de Goiânia para Brasília com uma carga de eletrônicos, coisa valiosa, bem acondicionada. Era um trajeto que ele fazia pelo menos 2 vezes por mês, conhecia cada metro daquela BR-060. Saiu cedo, umas 5 da manhã, para pegar a estrada fresca e chegar em Brasília antes do meio-dia. O caminhão dele era um Ford Cargo 2428, azul, ano 2020. Caminhão bom, manutenção em dia, pneus novos. Tudo nos conformes. A estrada estava tranquila, pouco movimento, asfalto bom, tempo seco, visibilidade perfeita. O Robson vinha ouvindo sertanejo no rádio, tomando seu mate gelado, tranquilão. Tudo normal. Por volta das 7h30 da manhã, na altura de Alexânia, o Robson viu algo incomum na beira da estrada. Uma caixa de papelão. Grande, bem embalada, com fita adesiva marrom. Estava ali no acostamento, em pé, como se alguém tivesse colocado com cuidado. O primeiro pensamento dele foi: caiu de algum caminhão. Acontece direto. Carga mal amarrada, solavanco, cai uma caixa. Ele passou direto, mas ficou pensando: será que tem coisa valiosa? Será que alguém vai voltar a procurar? Rodou mais uns 3 quilômetros e a consciência pesou. Deixa eu voltar. Se tiver endereço na caixa, eu devolvo pro dono. O Robson era assim, gente boa, honesto. Deu meia volta, voltou até onde estava a caixa, parou no acostamento, desceu do caminhão. A manhã estava linda, sol nascendo, passarinhos cantando. Mas quando ele se aproximou da caixa, sentiu algo estranho. Um silêncio súbito. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou. Um silêncio pesado, anormal. Ele pegou a caixa. Era surpreendentemente leve, quase não pesava nada. Sacudiu de leve para ver se tinha algo dentro. Tinha. Algo se mexeu lá dentro, mas não fez barulho. Era uma sensação estranha, como se o que tivesse dentro fosse macio. Não tinha endereço na caixa. Não tinha etiqueta, não tinha nada escrito, só a fita adesiva marrom, bem colada. O Robson ficou na dúvida, abrir ou não. Parte dele dizia para deixar a caixa ali e ir embora. Mas a curiosidade falou mais alto. Ele subiu no caminhão com a caixa e colocou ela no banco do carona. Vou abrir no próximo posto, decidiu, e voltou para a estrada. Não deu nem 10 minutos e as coisas começaram a ficar estranhas. O rádio começou a chiar, depois parou completamente de funcionar. O celular dele descarregou do nada. Estava com 80% de bateria e foi para 0 em segundos. E aquele silêncio pesado continuou, agora dentro da cabine. O Robson começou a sentir um desconforto, uma opressão no peito. Olhou para o retrovisor e levou um susto. Tinha uma sombra no banco de trás da cabine. Uma sombra humana, mas sem corpo. Só a sombra, densa, escura, se mexendo devagar. Ele piscou os olhos, olhou de novo. A sombra continuava lá. Que porra! Murmurou, coração acelerando. Foi então que ouviu um sussurro. Vindo da caixa. Não era voz humana, era um som sibilante, múltiplo, como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Ele não entendia as palavras, mas o tom era claro. Raiva, ódio, ameaça. O Robson pisou no acelerador, querendo chegar logo no próximo posto para se livrar daquela caixa. Mas quanto mais ele acelerava, mais o caminhão parecia pesado, como se estivesse carregando o triplo do peso. O motor forçava, a temperatura subia, e a sombra no banco de trás começou a crescer. Ela se espalhou pelo teto da cabine, pelas paredes, até cobrir tudo. O Robson dirigia numa escuridão densa, mesmo sendo pleno dia. Só conseguia ver a estrada através de uma pequena fresta de luz no para-brisa. Os sussurros ficaram mais altos. Agora ele entendia algumas palavras. Nosso. Volta. Nosso. Que vocês querem? Ele gritou apavorado. A caixa se mexeu sozinha no banco do carona.
Sacudiu violentamente, como se algo dentro tentasse sair. A fita adesiva começou a rasgar sozinha, devagar, centímetro por centímetro. O Robson estava em pânico total. Viu uma saída à frente, uma estradinha vicinal. Entrou ali em alta velocidade, derrapou na terra, parou o caminhão no meio do nada. Pegou a caixa, que agora estava quente, e jogou ela para fora com toda a força. A caixa caiu no chão e explodiu. Não pegou fogo, não fez barulho. Apenas desfez, como se desintegrasse. E dela saíram centenas de traças pretas. Mas não eram traças normais. Eram grandes, do tamanho de morcegos, e voavam formando um padrão, uma espiral ascendente. Elas subiram para o céu e desapareceram na luz do sol. A sombra dentro do caminhão sumiu instantaneamente. O silêncio pesado foi substituído pelo som normal da manhã. Vento, pássaros, cigarras. O Robson ficou ali, sentado no chão ao lado do caminhão, tremendo, tentando processar o que tinha acontecido. Quando finalmente conseguiu se levantar e olhar o local onde a caixa tinha explodido, viu algo. Um pedaço de papel velho, meio queimado nas bordas. Ele pegou o papel com a mão trêmula. Era um recorte de jornal antigo, datado de 1987. A manchete dizia: família inteira encontrada morta em ritual macabro, polícia investiga seita satânica em Goiás. Embaixo da notícia, escrito à mão com caneta vermelha: as almas não descansam, a caixa preserva. Ele guardou aquele papel. Me mostrou quando contou a história. O papel é real, a notícia é real. Eu mesmo procurei nos arquivos depois e encontrei a matéria completa. Uma família de 5 pessoas tinha sido encontrada morta numa fazenda abandonada, num ritual bizarro. O caso nunca foi resolvido. Quando o Robson finalmente conseguiu dirigir de novo e chegou num posto ainda abalado, ele contou para o frentista o que tinha acontecido. Descreveu a caixa, descreveu o local. O frentista, um senhor de uns 60 anos, ficou sério. Você pegou a caixa? Peguei. Por quê? Meu filho, tem uns 5 anos que essa caixa aparece naquela estrada, sempre no mesmo lugar. E todo caminhoneiro que pega, ela passa por problemas. Alguns ficam doentes, outros sofrem acidentes, outros simplesmente desaparecem. A gente avisa, coloca até placa não oficial lá, mas sempre tem alguém que não sabe e pega. Mas o que é aquela caixa? O frentista deu de ombros. Dizem que é um objeto amaldiçoado, usado naqueles rituais macabros lá de 87, que tem almas presas nela, que quem pega fica marcado. O único jeito de quebrar a maldição é fazer o que você fez, jogar ela fora com força, expor ela ao sol. Aí, as almas são liberadas. E por que ela continua aparecendo? Porque mal atrai mal. A caixa é recriada por energias negativas daquela região. É como se fosse um ciclo. Por isso a gente tenta avisar todo mundo. Não peguem nada na estrada. Nunca. O Robson me disse que aquele dia mudou a vida dele completamente. Ele percebeu que existe mal no mundo. Mal de verdade. E que certas coisas não têm explicação lógica. Não é sobre fantasma ou lenda. É sobre forças que a gente não compreende e não deveria mexer. Ele começou a ir na igreja, começou a rezar, começou a levar a fé mais a sério. Não por medo, ele explicou, mas por respeito. Respeito pelo que existe além do que a gente vê. E ele me deu um conselho que eu passo para todo caminhoneiro que conheço. Nunca pegue nada na estrada. Pode parecer inofensivo, pode parecer que você está ajudando, mas você não sabe a história daquele objeto. Você não sabe onde ele esteve, o que carrega. É melhor passar direto e seguir seu caminho. A caixa do Robson era um portal para algo terrível, e ele teve sorte de conseguir se livrar dela a tempo. Outros não tiveram a mesma sorte. Vai entender, né? Às vezes a curiosidade cobra um preço alto demais. 4 histórias contadas, e eu sei que você deve estar com um frio na espinha. Eu também fico assim sempre que lembro dessas coisas. Mas falta uma última história, e essa é especial porque envolve algo que todo caminhoneiro teme: desaparecer sem deixar rastro.
É a história do Paulinho, um amigo meu de longa data, que sumiu por 3 dias numa estrada que não existe em mapa nenhum. Quando ele voltou, não era mais o mesmo. E o que ele contou? Bem, você precisa ouvir para entender. O Paulinho dirigiu por 3 dias numa estrada que não aparece em mapa nenhum, e quando voltou, ninguém tinha notado sua ausência. O Paulinho era meu parceiro de longa data. A gente começou a rodar quase na mesma época, lá nos anos 2000. Fizemos muita viagem juntos, muita entrega, muita estrada. Conhecia ele como a palma da minha mão. Era um cara centrado, família, evangélico, não bebia, não fumava, totalmente confiável. Quando ele sumiu por 3 dias em novembro de 2019, a mulher dele, a Clarice, me ligou desesperada. Ele saiu para Cuiabá e não dá sinal. Celular fora de área. Ninguém sabe onde ele está. A gente acionou a polícia, os postos, outros caminhoneiros. Nada. O Paulinho simplesmente tinha sumido. Até que no 3º dia ele apareceu, dirigindo o caminhão normalmente, chegando em casa como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava diferente. Magro, olheiras fundas, olhar distante. E quando contou onde esteve, ninguém conseguiu acreditar. Mas eu acreditei, porque eu vi a prova. O Paulinho tinha saído de Goiânia numa segunda-feira de manhã, dia 18 de novembro. Destino, Cuiabá. Carga de alimentos não perecíveis, umas 18 toneladas. Era uma rota que ele fazia mensalmente, conhecia muito bem. A BR-070, passando por Caiapônia e Aragarças até chegar em Mato Grosso. O caminhão dele era um Volkswagen Constellation, branco, 2017. Revisão em dia, tanque cheio, tudo ok. Ele tinha ligado para Clarice por volta das 11 da manhã, dizendo que estava tudo bem, que chegaria em Cuiabá no final da tarde do dia seguinte. Mas ele nunca chegou. Não no dia seguinte, nem no outro. Foi só no 3º dia, na quinta-feira, que ele apareceu em casa em Goiânia. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Quando chegou, ele disse que era terça-feira. Ele tinha perdido 3 dias inteiros e não sabia. Segundo o Paulinho me contou depois, tudo começou na tarde daquela segunda-feira. Ele vinha rodando tranquilo na BR-070, entre Aragarças e Barra do Garças. O tempo tinha fechado rápido, daquelas tempestades de verão do centro-oeste que aparecem do nada. Chuva forte, vento, visibilidade quase zero. Ele reduziu a velocidade, ligou os faróis de neblina, continuou com cuidado. É o procedimento normal. A chuva era tão forte que ele mal conseguia ver a faixa da pista. Foi quando ele viu uma placa verde, daquelas de indicação de rodovia. BR-000, desvio, 2 quilômetros. BR-000, ele franziu a testa. Não existe BR-000. As rodovias começam do 010 para cima. Achou que tinha lido errado por causa da chuva, mas a placa estava lá, clara. Uns 2 quilômetros depois, apareceu a saída. Uma estrada asfaltada, impecável, melhor até que a BR-070. Tinha até iluminação, poste de luz de LED moderníssimo e uma segunda placa, desvio obrigatório, obras à frente. O Paulinho não pensou 2 vezes. Se tem obra, tem que desviar. Entrou na estrada. A chuva parou no momento em que ele entrou na tal estrada. Parou de repente, como se tivesse passado por uma barreira invisível. O céu ficou cinza, mas sem nuvens. Uma luz difusa, sem sol, sem sombra. Estranho, mas ele não pensou muito nisso. A estrada era perfeita, asfalto lisinho, sem buraco, sem rachadura, sinalização impecável. Mas não tinha trânsito. Nenhum carro, nenhum caminhão, só ele. Deve ser porque é recém-inaugurada, pensou, e continuou. Mas aí começou a perceber outras coisas. Não tinha placa de quilometragem, não tinha placa de cidade, não tinha posto, não tinha casa, não tinha nada nas margens, só a estrada perfeitamente reta, cortando uma planície vazia. Ele olhou para o GPS. A tela estava congelada, mostrando a última posição na BR-070. Tentou o celular, sem sinal. Deve ser a região, pensou. Mas um incômodo começou a crescer no peito dele.
Rodou 1 hora, 2 horas, 3 horas. A estrada continuava reta, perfeita, vazia. Sempre a mesma paisagem. Planície cinza, céu cinza, asfalto preto, nada mais. Ele começou a ficar nervoso. Onde que essa estrada vai dar? Tentou voltar. Fez o retorno. Mas quando voltou, a estrada era a mesma. Mesma direção, mesma paisagem. Era como se a estrada não tivesse começo nem fim. Apenas existia. O Paulinho rodou por horas, tentando achar uma saída, uma placa, qualquer coisa. Mas não achava nada. A estrada era infinita. Ele parou o caminhão, desceu, tentou entender. Gritou, mas não tinha eco. O silêncio era absoluto. Nem vento, nem pássaro, nem inseto. Nada. Um silêncio que doía nos ouvidos. Foi então que ele viu, ao longe, na estrada, uma figura caminhando em direção a ele. Uma pessoa. Ou algo parecido com uma pessoa. Ele ficou paralisado observando. A figura se aproximava devagar, muito devagar. Usava roupas escuras, mas os detalhes eram impossíveis de definir. Era como se a figura fosse borrada, fora de foco. Quando a figura chegou a uns 50 metros, parou e falou. A voz ecoou na cabeça do Paulinho, não nos ouvidos, dentro da cabeça. Você não deveria estar aqui. Onde eu tô? O Paulinho gaguejou. Na estrada entre, a estrada que conecta o que foi e o que será. Você entrou sem permissão. Como eu saio? Precisa esperar. O tempo aqui não é o tempo de lá. Quando a passagem se abrir, você volta. E a figura desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. O Paulinho entrou no caminhão, trancou as portas e ficou ali, esperando. Não sabia o que fazer. Tentou dormir, mas não conseguia. A luz cinza continuava, sempre a mesma. Não escurecia, não clareava. Era como se o tempo tivesse parado. Ele perdeu a noção de quanto tempo passou. Podia ter sido horas, podia ter sido dias. Comeu o lanche que tinha no caminhão, bebeu água, rezou, chorou, esperou. Até que, de repente, a estrada começou a tremer. Não era terremoto. Era como se a própria realidade estivesse tremendo. E então apareceu uma abertura na estrada como uma fenda luminosa. O Paulinho não pensou 2 vezes. Acelerou em direção à fenda. Passou por ela e do outro lado estava de volta na BR-070. Chuva forte, trânsito normal, tudo como era antes. Ele parou no acostamento, respirando pesado, olhando ao redor. Estava de volta ao mundo real. Mas quando olhou para o painel do caminhão, levou um susto. O odômetro tinha rodado 1.247 quilômetros. 1.247 quilômetros que ele não sabia onde tinha rodado. A distância entre Goiânia e Cuiabá é de 900 quilômetros. Ele tinha rodado mais de 1.000 em uma estrada que não existe. E tinha mais. No banco do carona, uma pedra lisa, cinza, perfeitamente redonda. Ele nunca tinha visto aquela pedra antes. Pegou ela na mão. Era pesada, fria e tinha algo gravado. BR-000, Estrada Entre Mundos. Quando o Paulinho chegou em casa e contou para a mulher, ela não acreditou no começo, mas quando viu o estado dele, magro, abatido, olheiras, e quando viu a pedra, ficou sem palavras. Eles foram procurar informação. Acharam relatos na internet, em fóruns de caminhoneiros, de outras pessoas que tinham passado pela mesma coisa. Histórias de motoristas que sumiram por dias e voltaram dizendo que tinham entrado numa estrada cinza, sem fim. Um relato em particular chamou a atenção. Um caminhoneiro do Pará contava que tinha achado a mesma pedra depois de passar pela Estrada Fantasma, como ele chamava, e postou foto. Era idêntica à pedra do Paulinho. Procuramos juntos mais informações e achamos referências antigas, de décadas atrás, de uma lenda indígena da região que falava sobre o caminho entre os tempos, uma dimensão paralela onde o tempo não existe e onde pessoas se perdem quando entram sem querer.